Foi. Bom, a gente decidiu falar um pouco sobre Karl Marx e eu vou começar contando um pouco do contexto histórico dele, né? Karl Marx nasceu no ano de 1818 em Londres. Ele veio de uma família de classe média alta e ele foi um grande economista, um sociólogo e um filósofo, e também um grande revolucionário socialista. Marx defendia uma teoria que hoje a gente chama de teoria marxista, que resumidamente diz que existe uma classe dominante e uma classe trabalhadora. E essa classe dominante, ela controlava os meios de produção dessa classe trabalhadora. E que o Estado, na época, ele surgiu para proteger os interesses dessa classe dominante. Bom, as contribuições de Karl Marx estão presentes nos nossos dias, se manifestam de várias formas, são as críticas em relação ao capitalismo, né? O ativismo político representa essa divisão de classes, essa oposição, tá? Nós tivemos algumas experiências em termos de globalização, como foi na Rússia, em Cuba, em Coreia do Norte, que são experiências mais gritantes da aplicação do comunismo e que não deram certo em virtude do capitalismo. O capitalismo acabou dominando o mundo, tá? Também ele critica a questão da recorrência de crises econômicas. Isso lá naquela época ele já falava que o capitalismo ele mexe com essa questão financeira, que uma hora o dinheiro está na mão de um, outra hora o dinheiro está na mão de outros meios de produção. Também ele relatou a crítica sobre os ganhos já naquela época, dos ganhos desmedidos em monopólios. Claro, o detentor do meio de capital, ele automaticamente ele tem direito, ele pode fazer a escolha de onde investir, mas isso depois ele vai cortar, por isso que eu vou seguir falando, tá? E a questão da globalização e desigualdade, porque ele era contra essa questão, né? Ele dizia que a globalização ela gerava desigualdade social e que um país estava vinculado ao outro, quer dizer, lá naquela época ele já tinha essa ideia, né, que ele fazia uma crítica e ele era totalmente favorável ao comunismo. O que aconteceu? O surgimento vamos falar um pouquinho da Revolução Russa, foi um exemplo disso. Iris, como a gente estava comentando aqui, o diferencial de Marx foi a luta de classe, né? Marx e Engels, eles desenvolvem a teoria do Manifesto Comunista em 1848 e para isso eles acreditavam que os operários tinham que se reunir para lutar contra toda essa opressão que eles estavam sofrendo. E essa questão do trabalho, para Marx, como é vista? O trabalho está intimamente ligado com a subsistência, já que para ele o trabalho é a forma de sustento da pessoa, então é um bem inalienável. Então isso faz com que a teoria dele se volte para toda essa classe que está sendo dominada pelo capitalismo. Levando em consideração o contexto que os meus colegas colocaram, o Marx está diretamente ligado ao conceito de mais-valia, que seria como os empregadores ou a burguesia detém os meios de produção, ela pode subjugar o proletariado. Do ponto de vista moral e ético, isso não seria uma coisa certa. E através do conceito do capital dele, se inverteria essa posição. Na Revolução Industrial, o que eu acredito que Marx teve como contribuição para o direito foi que a crítica dele ao capitalismo da época, pela forma em que a burguesia explorava os trabalhadores nas fábricas, fez com que surgissem as primeiras regulamentações de jornada de trabalho, de proibição de crianças nas fábricas. Então, ainda que seja uma contribuição indireta, ele conseguiu, com a crítica dele ao capitalismo, fazer os trabalhadores reivindicarem por melhores condições de trabalho. E daí surgiu as primeiras regras e regulamentações do trabalho. Pessoal, Marx, historicamente, foi uma pessoa que foi admirada por alguns e odiada por muitos. Inclusive, essa situação atual e que se manifestou claramente dentro do posicionamento dos membros do nosso grupo, tá? Mas, de qualquer maneira, tá, ele, filosoficamente, emitiu uma série de situações e pareceres, tá, que gravaram e são ainda atuais. A exemplo, só para se mencionar, a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes e a religião é o ópio do povo. Tá? Ele realmente, como já foi dito aqui, foi um grande filósofo, um grande historiador, um grande economista. Tá? No que diz respeito ao direito, tá,
Ele teve atuação marcante. Tá? Atuação, entretanto, faz parte. Entretanto, tá? Ele não desenvolveu nenhuma teoria puramente jurídica, sendo que a sua maior contribuição, isso é inconteste na história, é para a sociologia e a filosofia. Então, para finalizar o nosso trabalho, Raul, eu acho que é importante a gente deixar claro que, ainda que ele não tenha nenhuma contribuição específica para o direito, ou nenhuma obra jurídica, ou nenhuma teoria jurídica, a contribuição dele está até hoje nos nossos meios. Assim como a Iris trouxe, por exemplo, a gente no direito do trabalho, né? A gente tem uma justiça especializada para equiparar equilibrar essa briga que tem de classe social, que até hoje é relevante, entendeu? Tudo em função do capital. A reforma trabalhista e agora uma medida provisória em cima da reforma trabalhista. Então, quer dizer, o tempo inteiro tem regulamentações vindo para tentar fazer com que a forma que se trabalhe, a forma que se estabeleçam as regras seja equilibrada. Exatamente, que a burguesia tida por Karl Marx e o proletariado consigam entrar num consenso social para que realmente esses meios de trabalho sejam e a produção seja regulamentada dentro de sem abuso nenhum de poder, de dinheiro. Eu Dentro de uma gostaria só democracia. de dizer que a beleza do nosso trabalho, do nosso grupo, tá? É essa diversidade de pensamentos. Porque para quem vê o nosso vídeo, não entenda que foi muito difícil fazer o vídeo, porque nós somos um grupo eclético com vários pontos de pensamento. Mas conseguimos chegar a um lugar comum.